Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Na escuridão da noite, uma luz desce do céu, revelando a palavra, rasgando todo o véu. Enxergando a verdade bíblica. A verdade bíblica. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Olá, paz seja contigo. Vamos para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje o tema será a verdade da doutrina do Memra. Hoje vamos trazer um estudo mais detalhado sobre o Memra. Introdução. A compreensão do conceito de Memra começa no ambiente da Bíblia hebraica, especialmente no período do exílio babilônico, por volta do século VI a.C. Durante esse tempo, muitos judeus deixaram de falar hebraico no cotidiano e passaram a usar o aramaico. Nas sinagogas, a leitura da Bíblia era feita em hebraico, mas um intérprete traduzia oralmente para o aramaico, gerando as chamadas paráfrases targúmicas. Foi nesse contexto que a expressão memra, palavra, começou a ser usada nos Targums como uma forma de expressar a presença e a ação de Deus no mundo, evitando antropomorfismos. A Memra não é uma pessoa, mas um meio pelo qual Deus age, cria, julga e se revela. No entanto, a partir do século III a.C., com o contato com a filosofia grega, especialmente após a conquista de Alexandre, houve um diálogo entre o pensamento judaico e o helenismo. Filon de Alexandria, um judeu helenizado do século I a.C., desenvolveu a ideia do Logos, um princípio racional, mediador entre Deus e a criação. Esse conceito influenciou a interpretação cristã, que passou a ver Jesus como o Logos, o verbo pré-existente que se encarnou. A partir do século I depois de Cristo, o Evangelho de João, ao afirmar que no princípio era o Logos, estabeleceu uma ponte entre o conceito judaico da Memra e o pensamento filosófico grego. No entanto, o judaísmo tradicional, ao longo dos séculos, rejeitou essa interpretação helenizada. Para o judaísmo, o Messias é um ser humano, descendente de Davi, escolhido por Deus, mas não uma emanação divina. Ou seja, a ideia de que a Memra seria Jesus ou um ser encarnado é uma leitura que surgiu no ambiente helenizado, sendo posteriormente absorvida pelo cristianismo, mas não tem base no judaísmo clássico. A separação entre o judaísmo tradicional e as interpretações do cristianismo está justamente nesse ponto. O judaísmo nunca adotou a ideia de um Logos pré-existente encarnado, mas manteve a crença em um Deus único, criador, que age diretamente na história. No entanto, nas últimas décadas, surgiram alguns movimentos chamados judaísmo messiânico, que procura se situar entre o judaísmo tradicional e o cristianismo. Esses judeus messiânicos, embora mantenham a prática de elementos judaicos, defendem que Jesus é a própria Memra, o Verbo de Deus encarnado, a emanação divina que se fez homem. No entanto, essa linha, embora surja no contexto de alguns judeus que abraçam Jesus, se afasta da tradição judaica clássica. O judaísmo, desde sua origem, nunca ensinou que a Memra fosse uma emanação divina pré-existente. Pelo contrário, as Escrituras sempre enfatizaram a unicidade de Deus, e a Igreja de Deus
ao longo da história, se fundamenta na doutrina apostólica e profética, afirmando que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias homem, gerado pelo poder de Deus, mas não um Deus encarnado. Portanto, o judaísmo messiânico, ao adotar essa ideia, rompe com a originalidade do ensino judaico, desviando-se da fé pura que a Igreja de Deus preserva. A Igreja de Deus, fundamentada na palavra, mantém a centralidade de Jesus como o Messias homem, exaltado por Deus, que intercede por nós e que há de voltar para reinar. Entendendo o desenvolvimento da doutrina do Memra. Aspectos gerais e fundamentais. Diante da impossibilidade de explicitarmos todas as passagens bíblicas mal interpretadas, vamos nos concentrar em alguns aspectos gerais e fundamentais para o entendimento da verdade. No primeiro século, havia dois caminhos de pensamento no judaísmo. O judaísmo helenístico, influenciado pela filosofia grega, passou a interpretar o Messias como uma figura pré-existente, quase uma ideia platônica de um ser que existia antes e descia ao mundo. Já o judaísmo tradicional do primeiro século, enraizado nas Escrituras, esperava o Messias como um homem, nascido no tempo certo, da tribo de Davi. As Escrituras refutam a pré-existência com clareza. Por exemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Em João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo, palavra de Deus, se fez carne, ou seja, ele passou a existir naquele momento. Hebreus capítulo 1, versículo 5, também cita que Deus nunca disse a um anjo: "Tu és meu filho, hoje te gerei". Portanto, o pensamento das Escrituras é que Jesus é o Filho gerado na história, na plenitude do tempo, não um ser pré-existente. Examinemos a Bíblia e assim firmamos a nossa fé na verdade. Analisemos o argumento de quem defende a doutrina que Jesus é o Memra encarnado. A doutrina do Memra é uma das pontes mais fascinantes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela é a peça que faltava para entendermos como o pensamento judaico da época de Yeshua já aceitava a ideia de uma manifestação divina que era, ao mesmo tempo, Deus e distinta de Deus. O que é o Memra? A palavra Memra, Armim, é um termo aramaico que significa palavra, dito ou verbo. Ela não aparece na Bíblia hebraica, Tanakh original, mas surge nos Targumim. Os Targumim eram traduções e paráfrases da Bíblia do hebraico para o aramaico, feitas para que o povo judeu, que já não falava hebraico fluente após o exílio, pudesse entender as Escrituras nas sinagogas. De onde veio essa doutrina? Os sábios judeus que escreveram os Targumim tinham um dilema. A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus e viver, mas também relata Moisés, Abraão e os profetas vendo e falando com Deus. Para resolver isso, eles introduziram o conceito do Memra. Sempre que Deus interagia fisicamente com o mundo, os Targumim diziam que era o Memra de YHWH quem o fazia. Exemplos nos Targumim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. No original diz que Adão e Eva ouviram a voz de Deus. O Targum Onkelos diz: eles ouviram a voz do Memra do Senhor Deus caminhando no jardim.
Gênesis capítulo 15. Versículo 6. No original diz que Abraão creu em Deus. O Targum Neofite diz: Abraão creu no Memra de YHWH, e isso lhe foi creditado como justiça. Êxodo capítulo 20. Os Targumim sugerem que foi o Memra quem entregou a Torá no Sinai. O Memra e o Messias pré-existente. A tradição do Memra descreve uma figura com 6 características principais, que se alinham perfeitamente com a descrição de Yeshua. Distinto, mas igual. O Memra é Deus, mas é possível falar com o Memra e com Deus ao mesmo tempo. Agente da criação. O mundo não foi criado apenas pela vontade de Deus, mas pelo Memra. Salmo 33, 6. Agente da salvação. É o Memra quem resgata e faz alianças. Lugar de manifestação. O Memra é a face visível do Deus invisível. O mensageiro da aliança. Ele personifica a presença de Deus entre os homens. A preexistência. No pensamento judaico antigo, como visto no livro de Enoque e nos escritos de Filo de Alexandria, o Logos /Memra existia antes da criação. Ele era o protótipo, ou a luz primordial. Portanto, a ideia de um Messias, que já estava lá, no princípio, não era estranha aos judeus do primeiro século. Era uma teologia aceita. A conexão explosiva. João capítulo 1, versículo 1. Quando o apóstolo João escreve: no princípio era o verbo, Logos /Memra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não está inventando uma filosofia grega. João está citando os Targumim. Para um judeu do primeiro século, ouvir João capítulo 1, versículo 1, era como ouvir: no princípio era o Memra, e o Memra estava com YHWH, e o Memra era YHWH. Quando João termina dizendo no versículo 14 que o verbo se fez carne, ele está lançando a maior bomba teológica da história. Ele está dizendo que o Memra, aquela manifestação que falou com Abraão, que guiou Israel no deserto e que criou o mundo, agora tem um nome e um rosto: Yeshua. Vamos desmistificar e trazer a verdade à luz da Escritura, o conceito Memra, apresentando um estudo bem detalhado. O período helenístico foi marcado por uma intensa produção literária judaica, especialmente em Alexandria, onde os judeus helenizados começaram a escrever obras que refletiam essa fusão entre a fé judaica e o pensamento grego. Além do livro de sabedoria, outros textos importantes surgiram. Por exemplo, o livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque, é um texto apocalíptico que descreve figuras celestiais e traz uma ideia de um Messias pré-existente. O livro de Baruque, no capítulo 3, também faz referência à sabedoria que vem de Deus e quase atribui a ela uma natureza divina. Além disso, o chamado Testamento dos 12 Patriarcas, embora seja mais tardio, também reflete uma expectativa messiânica que às vezes tangencia essa ideia de um Salvador transcendente. Essas obras, embora não canônicas para o judaísmo posterior, ilustram como o ambiente helenístico trouxe uma visão do Messias que se aproximava mais de uma figura eterna, em contraste com o esperado na tradição judaica, que via o Messias como um homem gerado no tempo. No período helenístico, após as conquistas de Alexandre, os judeus que viveram na diáspora, especialmente em Alexandria, começaram a assimilar o platonismo.
Essa fusão entre o pensamento grego e o judaísmo gerou uma literatura paralela. Além do livro de sabedoria, que já mencionamos, o livro de Enoque, primeiro Enoque, foi escrito nesse ambiente, trazendo visões apocalípticas e figuras celestiais. O livro de Baruque, especialmente o capítulo 3, também foi escrito nesse período, trazendo uma sabedoria quase personificada. O Testamento dos 12 Patriarcas, apesar de posterior, também ecoa essa expectativa messiânica. O livro de Jubileus e o livro dos Macabeus, especialmente o primeiro e segundo Macabeus, também foram influenciados por essa mistura. O Talmud, embora posterior, reflete essa tradição interpretativa. Assim, esses textos buscavam explicar o mundo e o futuro do povo de Deus a partir de lentes filosóficas gregas. Isso entrou em choque com o judaísmo tradicional, que se mantinha fiel às Escrituras, esperando o Messias como um homem histórico, gerado na plenitude do tempo, e não uma forma eterna ou intermediária. O Talmud é uma das obras centrais do judaísmo rabínico. Ele é uma compilação de discussões, leis, tradições e interpretações dos mestres rabínicos, organizada em duas partes: a Mishnah, que é a lei oral, e a Guemará, que são comentários sobre a Mishnah. O Talmud foi compilado entre os séculos II e V, especialmente nas academias de Babilônia e de Jerusalém. Ele é fundamental, porque não apenas interpreta a lei mosaica, mas discute a vida religiosa, ética e social dos judeus. No entanto, o Talmud não ensina a pré-existência do Messias. A maioria dos debates e narrativas messiânicas no Talmud ainda espera um Messias humano, um descendente de Davi, que restaurará Israel. Ou seja, embora o Talmud seja uma fonte rica, sua expectativa messiânica não é pré-existente, mas uma figura histórica, que virá no futuro para cumprir o propósito de Deus. Com base nas Escrituras, Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus. Ele é o Messias, o enviado, o mediador entre Deus e os homens. Gálatas capítulos 4, versículo 4, diz que Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Romanos capítulo 8, versículo 3, fala que Deus enviou seu Filho na semelhança de carne pecaminosa. Jesus foi gerado pelo poder de Deus no ventre de Maria. Ele não tinha uma existência anterior, mas foi feito homem na plenitude do tempo. Ele é o segundo Adão, o sumo sacerdote, aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Toda a autoridade e poder foram dados a ele pelo Pai. O Pai, como único Deus verdadeiro, é o cabeça de Cristo. Jesus, por sua vez, é o cabeça da Igreja. Assim, as Escrituras revelam que Jesus foi gerado, não pré-existente, e que, como homem, ele cumpriu a obra de Deus, sendo o mediador fiel, com todo o poder que o Pai lhe concedeu. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele reflete plenamente o caráter de Deus, sendo o primogênito, ou seja, o primeiro em importância, não o primeiro no tempo. No versículo 16, diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele, ou seja, ele é o agente da criação, mas dentro do plano do Pai. Agora no versículo 17.
Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus está no plano eterno de Deus, antes da criação, sustentando todas as coisas. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o início da igreja e a fonte da vida, sendo o primeiro a ressuscitar. No versículo 19 lemos: Porque Deus achou por bem que nele habitasse toda a plenitude. Em Jesus habita a plenitude de Deus, ou seja, ele é a expressão completa do Pai. Versículo 20. E mediante ele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz. A obra de Cristo na cruz foi a reconciliação de toda a criação com Deus. Continuando no versículo 21. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más, agora vos reconciliou no corpo da sua carne. Nós, antes afastados, agora somos reconciliados por meio de Cristo. Versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A morte de Cristo nos torna aptos a estar na presença de Deus, santos e sem culpa. No versículo 23, lemos: Se, na verdade, permaneceres na fé, alicerçados e firmes, e não vos afastardes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Paulo chama a igreja a permanecer firme na fé, alicerçada na esperança do Evangelho, que foi proclamado a todas as nações. O apóstolo Paulo, ao dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos, não está afirmando que ele foi criado ou que existia antes de Deus, no sentido de uma pré-existência divina. Na verdade, o termo primogênito aqui é uma expressão de preeminência, ou seja, Jesus é o primeiro e o mais importante na nova criação que se estabelece após a sua ressurreição. A criação, nesse contexto, não se limita ao universo físico de Gênesis, mas abrange as potestades, os tronos e os governos. Ou seja, Paulo está dizendo que, quando Jesus vence na cruz, ele se torna o centro e o cabeça de toda a autoridade e governo. Assim, a reconciliação de todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus, é uma obra de restauração da ordem e da autoridade, que estava em desordem após a queda. A ideia de Jesus ser o primogênito, então, aponta para ele como o princípio da nova ordem, o mediador que estabelece o reino de Deus. Não que ele fosse uma criatura anterior, mas o plano de Deus se concretiza nele, que foi o primeiro a vencer a morte, trazendo uma nova criação de autoridade, reinos e governo, todos agora debaixo de Cristo, como cabeça da igreja. Os estudos sobre o Salmo 110 mostram que, no hebraico, há uma distinção clara entre Adonai, que se refere a Deus, e Adoni, que se refere a um ser humano ou intermediário. No Salmo, Deus, YHWH, fala ao seu meu Senhor, Adoni, o que para os cristãos é interpretado como o Messias. Na tradição hebraica messiânica, alguns tentam harmonizar o Antigo e o Novo Testamento,
aplicando Adonai a Jesus. Mas essa não é a leitura tradicional. A maioria dos estudiosos sustenta que o Pai é o único Adonai, e Jesus, como Adoni, é o soberano escolhido e exaltado pelo Pai. Ou seja, Jesus recebe autoridade, mas não é identificado como Deus em si, reforçando o monoteísmo de que o Pai é o único Deus. Para explicar de forma clara, a exegese da Escritura, fundamentada no hebraico e no ensino apostólico, mostra que Jesus não é o mesmo Adonai do Antigo Testamento. O texto de Colossenses 1, 15 a 23, exalta a supremacia de Cristo, mas dentro do plano de Deus. Ele é o primogênito, o início, a expressão do poder criador, mas gerado pelo Pai, não uma emanação eterna como um deus da filosofia grega. O judaísmo messiânico, ao tentar harmonizar o Antigo e o Novo Testamento, muitas vezes se apoia em categorias platônicas. Mas a Bíblia, no seu contexto hebraico e apostólico, aponta que Jesus foi o Filho de Deus, inserido no plano eterno, mas não o próprio Deus. Assim, a interpretação coerente com a Escritura é que Jesus é a revelação do Pai, o mediador, o centro da nova criação, mas que a adoração e a soberania suprema pertencem ao Pai, o único Deus. Apresento abaixo explicações bíblica e estruturada, reunindo todas as partes sobre a vigilância contra os falsos profetas, a preservação da sã doutrina na portaria da Igreja de Deus e a necessidade de comunhão entre as igrejas fiéis. 1. A advertência de Cristo contra os lobos em pele de cordeiro. O Senhor Jesus nos deixou o principal critério para identificar aqueles que tentam desviar o povo de Deus, mostrando que o disfarce exterior não pode ocultar os frutos de suas ações. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Esta passagem nos alerta que o erro raramente se apresenta de forma óbvia. Os falsos mestres se misturam ao rebanho aparentando mansidão, zelo e religiosidade, vestidos como ovelhas. No entanto, a motivação interna deles é destrutiva, lobos devoradores, visando o próprio interesse e a dispersão do povo. A Igreja de Deus precisa exercitar o discernimento espiritual na portaria da fé, olhando além da aparência e analisando os frutos doutrinários e de conduta. 2. O perigo dos sinais e prodígios de engano. Nos últimos tempos, a falsidade não se apresentará apenas em palavras, mas também em manifestações que tentarão imitar o poder de Deus para confundir até mesmo os fiéis. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. O cumprimento das profecias escatológicas envolve um aumento na operação do erro. Jesus deixa claro que milagres, sinais e prodígios, por si sós, não validam um ministério ou uma mensagem. Se a pregação desvia as pessoas da verdade central das Escrituras, o sinal é mentiroso. Permanecer na sã doutrina significa usar a palavra de Deus como o único padrão absoluto para julgar todas as manifestações que tentam adentrar a igreja. 3. A introdução. Encoberta de heresias de perdição.
Assim como houve falsos profetas na antiguidade, a Igreja de Deus enfrenta a infiltração de ensinos que negam a essência do Evangelho e a soberania do Salvador. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O apóstolo Pedro destaca a estratégia sutil do erro. Ele é introduzido encobertamente, ou seja, misturado com verdades para que pareça aceitável aos ouvidos desavisados. Essas heresias atacam diretamente a soberania, a obra e a pessoa do Senhor Jesus. O resultado para aqueles que se deixam levar por essas novidades doutrinárias é a ruína espiritual, o que reforça a necessidade de vigilância constante nas portas da comunidade cristã. 4. O mandamento de reter a sã doutrina. Diante de tantas pressões e falsificações, o padrão da verdade deve ser guardado como um depósito sagrado e imutável pelas lideranças e membros. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. A sã doutrina possui um modelo, uma estrutura clara, sólida e equilibrada que foi transmitida pelos apóstolos através do Espírito Santo. Conservar esse modelo exige fidelidade ao texto e ao sentido original das Escrituras, sem acréscimos humanos, inovações perigosas ou concessões à cultura da época. Essa preservação deve ser feita em fé e amor, garantindo que a Igreja de Deus permaneça espiritualmente saudável e imune aos ventos de doutrina. 5. A rejeição das fábulas e o tempo da incompreensão. A Bíblia profetiza que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam o confronto da verdade, buscando mestres que alimentassem seus próprios desejos egoístas. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Este texto revela o comportamento daqueles que abandonam a retidão. Eles rejeitam a correção da sã doutrina, porque ela confronta o pecado e exige renúncia. Em vez disso, procuram pregadores que digam apenas o que eles querem ouvir, comichão nos ouvidos. Quando essa igreja abre mão da vigilância doutrinária, ela corre o risco de substituir a verdade do Evangelho por fábulas, entretenimento e filosofias humanas, esvaziando o poder da cruz. 6. O cuidado com o encomio e a aprovação do mundo. Jesus adverte que a aceitação popular e o aplauso generalizado da sociedade muitas vezes acompanham aqueles que pregam uma mensagem distorcida e permissiva. Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. O verdadeiro servo de Deus, ao pregar a verdade e a necessidade de santidade, frequentemente enfrenta resistência,
perseguição e incompreensão. Por outro lado, os falsos profetas historicamente diziam o que o palácio e a massa queriam ouvir, recebendo louvor e honras humanas. A aprovação do mundo e a busca por popularidade a qualquer custo são fortes indícios de que a mensagem original foi diluída para agradar a carne. 7. A unidade e comunhão entre as igrejas da mesma fé. A Igreja de Deus não caminha em isolamento absoluto. Ela reconhece, coopera e mantém profunda comunhão com outras comunidades locais que professam e zelam pela verdade. Efésios capítulo 4, versículos 3 a 5. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A verdadeira unidade da igreja visível não é baseada em alianças ecumênicas com quem tolera o erro, mas sim na identidade espiritual daqueles que compartilham a uma só fé. Quando diferentes igrejas locais ensinam e praticam a genuína doutrina apostólica, elas expressam o mesmo corpo de Cristo na terra. Essa comunhão fortalece o testemunho do Evangelho contra as divisões, demonstrando que a verdade não é monopólio de um grupo isolado, mas de toda a Igreja Universal que Cristo resgatou. 8. A cooperação no ministério e na defesa da verdade. O Novo Testamento nos mostra que as igrejas primitivas mantinham intercâmbio constante, amparavam-se mutuamente e cooperavam diretamente para deter os falsos ensinos. Terceira, João, capítulo 1, versículo 8. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. O apóstolo João destaca o dever cristão de acolher e manter comunhão com os irmãos e ministros vindos de fora que saem em nome de Cristo pregando a verdade. Enquanto os falsos mestres devem ter a entrada proibida na portaria da Igreja de Deus e não receber as boas-vindas, os legítimos defensores da sã doutrina, originários de outras igrejas fiéis, devem ser honrados, apoiados e recebidos com alegria. Essa mútua cooperação estende as fronteiras do reino e consolida uma barreira de preservação bíblica contra as heresias. Para compreender a fundo o contexto que cercava o pensamento teológico na época apostólica e a preservação da sã doutrina, é fundamental entender o conceito de memra, ou membra de Yahweh, um termo aramaico de extrema importância no cenário do judaísmo do primeiro século. 9. O conceito do memra no judaísmo da época apostólica. O entendimento correto sobre como a palavra e o poder de Deus operavam na criação e na revelação era um tema central nos debates teológicos da era apostólica, servindo de barreira contra as heresias gnósticas e os desvios doutrinários. Salmos número 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. No judaísmo da época apostólica, especialmente nos Targums, as traduções e paráfrases das escrituras hebraicas para o aramaico, que era a língua falada pelo povo e por Jesus. A palavra hebraica para palavra, dabar, era traduzida pelo termo aramaico memra. Para o monoteísmo judaico estrito daquele período, o memra não era uma pessoa independente, um segundo Deus ou uma emanação separada do Criador. O memra
era a expressão do próprio poder manifestador de Deus, sua agência ativa no mundo, sua palavra criadora e sua presença em ação entre os homens. Os judeus usavam o termo membra para proteger a transcendência de Deus, deixando claro que quando Deus criava, curava ou falava, ele o fazia por meio de sua palavra viva e do seu poder. A virtude do Altíssimo. Quando o Evangelho foi anunciado, os apóstolos mostraram que esse mesmo poder e palavra criadora de Deus operou de forma plena e perfeita para gerar o Messias, Jesus, no ventre de Maria. Jesus não veio como uma emanação filosófica ou uma divindade separada, mas como o Filho gerado legitimamente pela ação e poder do Altíssimo. Na portaria da sã doutrina, compreender o memra no contexto do monoteísmo bíblico impede que a Igreja de Deus caia no erro do ecumenismo, que confunde a manifestação do poder de Deus com as teorias pagãs de deuses encarnados ou emanações místicas. 10. O desvio do judaísmo messiânico sobre o memra como emanação. Dentro de certas correntes do judaísmo messiânico moderno, há uma tentativa de reinterpretar o conceito histórico do Memera para afirmar que ele seria o próprio Senhor Jesus em uma existência pré-existente, como uma emanação direta da divindade. No entanto, essa visão se choca com o monoteísmo bíblico defendido na era apostólica. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? A interpretação de algumas correntes messiânicas que definem o memra como uma emanação pré-existente de Deus, que mais tarde se tornou Jesus, aproxima-se perigosamente de conceitos gnósticos e de teorias místicas, como as encontradas na Cabala posterior. No monoteísmo bíblico puro, Deus não emana partes de si mesmo como se fossem divindades menores ou intermediários cósmicos. As Escrituras ensinam que Jesus tem uma identidade clara. Ele é o Messias, o Filho de Deus, e a Bíblia fixa o momento em que ele foi gerado não em uma eternidade como emanação, mas no tempo humano, pelo poder e virtude do Altíssimo no ventre de Maria. Chamar Jesus de uma emanação divina esvazia a realidade de sua filiação legítima e cria uma barreira contra a sã doutrina. A Igreja de Deus precisa reter na portaria da fé o ensino apostólico, rejeitando essas teses que misturam o Evangelho com especulações místicas judaicas que desfiguram a revelação de que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor e Filho, Jesus Cristo. Para compreender o que essas correntes do judaísmo messiânico moderno querem dizer com emanação, é preciso entrar na mentalidade do misticismo judaico, fortemente influenciado por ideias que mais tarde foram consolidadas na Cabala e na filosofia antiga. No conceito explicado por esses grupos, a emanação funciona de forma bem diferente da criação comum. O conceito de emanação, como eles explicam. Para esses judeus messiânicos, emanar não é criar algo do nada. Eles usam as seguintes analogias e ideias: o sol e os seus raios. Eles explicam que Deus Pai é como o sol, e o Memra, que eles dizem ser Jesus pré-existente, é como o raio de sol. O raio de sol não é um segundo sol, mas é a própria luz e calor que saem, transbordam ou emanam de dentro do sol para alcançar a terra. A fonte e o rio.
Outra comparação que usam é a de uma fonte de água. O Pai é a fonte escondida, e o Filho seria o rio que emana dessa fonte para se tornar visível e tocável. Extensão da essência divina. Para eles, a emanação significa que Jesus existia antes de nascer na Terra como uma projeção ou uma extensão da própria substância de Deus no mundo espiritual. Uma manifestação intermediária através da qual Deus criou o universo e se comunicou com os patriarcas no Antigo Testamento. Onde esse conceito erra segundo o monoteísmo bíblico. Embora essa explicação pareça bonita ou profunda à primeira vista, ela traz sérios problemas teológicos que a sã doutrina rejeita na portaria da Igreja de Deus. Tira a realidade da filiação. Se Jesus é apenas uma emanação mística que flui de Deus desde sempre, ele deixa de ser o Filho legitimamente gerado. A Bíblia diz explicitamente: Tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 1, 5. E aponta que ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Uma emanação é uma projeção fluida. Um filho é uma pessoa real gerada por um pai. Aproxima-se do gnosticismo e do panteísmo. A ideia de que Deus emana partes de si mesmo, ou seres intermediários, para governar ou criar o mundo físico é a base do gnosticismo, uma das maiores heresias combatidas pelos apóstolos. O monoteísmo bíblico ensina que Deus é único, pessoal e transcendente, e que ele não se divide em emanações ou camadas espirituais. Portanto, quando essas correntes messiânicas tentam explicar Jesus como o Memra em forma de emanação, elas estão misturando a fé cristã com filosofias e misticismos humanos. A sã doutrina mantém o equilíbrio bíblico. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, gerado perfeitamente na história pelo poder do Altíssimo. Essas correntes do judaísmo messiânico moderno utilizam exatamente essas passagens para tentar justificar a tese de que Jesus existia previamente como uma emanação ou uma extensão mística do Pai. No entanto, quando analisamos esses textos à luz do monoteísmo bíblico e da sã doutrina apostólica, o sentido real deles revela algo muito mais alinhado com o plano e o propósito de Deus. 11. A resposta da sã doutrina sobre a glória e a palavra no plano de Deus. As passagens que mencionam o princípio e a glória anterior ao mundo não ensinam a existência de uma emanação fluida ou de um segundo Deus, mas sim a realidade do decreto e do propósito eterno do Pai, concentrados na pessoa de seu Filho, o Messias. João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Para esse movimento messiânico, a expressão "a glória que tinha contigo" é usada para alegar que Jesus estava lá fisicamente como um raio emanado do sol. Contudo, na mentalidade do monoteísmo bíblico e na própria linguagem das Escrituras, a glória e o próprio Messias já existiam no plano, no decreto e na presciência de Deus antes da fundação do mundo. O próprio apóstolo Pedro esclarece esse conceito em sua epístola, dizendo que o Messias foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Rogar pela manifestação dessa glória
é pedir o cumprimento perfeito daquilo que o Pai já havia determinado em seu propósito eterno para o seu Filho. 12. O significado de 1 João, capítulo 1, e a palavra da vida. O início da primeira epístola de João é frequentemente distorcido por correntes sincretistas para dar a entender que uma emanação cósmica se materializou. Mas o texto sagrado foca na manifestação histórica do Messias gerado por Deus. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Os grupos que defendem o Memra como emanação pré-existente utilizam este verso argumentando que a palavra Memra era uma projeção visível no Antigo Testamento que depois tomou corpo. Todavia, o apóstolo João está combatendo justamente o erro dos gnósticos, que criam em emanações fluidas e abstratas. Ao dizer desde o princípio, João se refere ao início do Evangelho e ao plano eterno da criação. A palavra da vida não é uma emanação mística, mas a mensagem, o desígnio e o próprio Filho de Deus, que foi gerado pelo poder do Altíssimo na história humana. Os apóstolos ouviram, viram e tocaram em um homem real, o Messias legítimo, e não em um fantasma ou emanação de substância divina. Na portaria da fé, a Igreja de Deus deve reter que Jesus é o cumprimento concreto do plano do Pai, rejeitando as teologias messiânicas que substituem a realidade histórica do Filho, gerado por especulações filosóficas. É compreensível que esses grupos defendam essa tese com tanto fervor e comovam muitas pessoas com o argumento de que estão resgatando as raízes originais, ou o ensino secreto dos primeiros séculos. Eles são sinceros em sua defesa, mas a sã doutrina nos ensina que a sinceridade não anula o erro teológico. Quando olhamos para a história da Igreja de Deus no primeiro século e para os escritos dos próprios apóstolos, vemos que o que eles defendem como apostólico é, na verdade, uma mistura posterior de misticismo que os próprios apóstolos combateram na portaria da Igreja. 13. O confronto apostólico contra o misticismo e as falsas tradições. A defesa fervorosa de uma tese não garante sua fidelidade às Escrituras. No primeiro século, os apóstolos já precisavam resistir a ensinos que tentavam disfarçar filosofias humanas e misticismos de conhecimento profundo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essas correntes do judaísmo messiânico moderno afirmam que a ideia de Jesus ser uma emanação pré-existente, ou memra fluido, era o ensino original do primeiro século. No entanto, a história e as epístolas provam o contrário. Essa mentalidade de que Deus se manifesta através de emanações, camadas espirituais ou extensões de sua substância, não nasceu dos apóstolos, mas sim do gnosticismo e das correntes místicas do pensamento judaico, que mais tarde deram origem à Cabala. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses justamente para blindar a portaria da Igreja de Deus contra isso, deixando claro que a fé cristã não depende dessas vãs sutilezas ou tradições humanas misteriosas, mas sim da realidade histórica de Jesus como o Messias, o Filho gerado por Deus. 14. A simplicidade do Evangelho versus a complexidade das genealogias e fábulas.
O ensino dos apóstolos nunca foi baseado em decifrar mistérios ocultos sobre emanações divinas, mas sim na proclamação simples e poderosa do Filho que nasceu e morreu para nossa salvação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. O perigo desse movimento messiânico, apesar de toda a sua dedicação e uso de termos em aramaico e hebraico, é afastar o crente da simplicidade que há em Cristo. Ao insistirem em teses complexas de que Jesus era uma emanação invisível no Antigo Testamento, eles recaem naquilo que Paulo chamou de fábulas e genealogias intermináveis, que só geram debates e divisões, em vez de edificação na fé. Os apóstolos dos primeiros séculos pregaram o monoteísmo bíblico puro. Há um só Deus, o Pai, e um só mediador, o homem Cristo Jesus, Filho de Deus. Qualquer sistema que tente mudar essa verdade para transformá-lo em um conceito místico de emanação falha em permanecer na sã doutrina e deve ser firmemente rejeitado nas portas da Igreja de Deus. Essas correntes do judaísmo messiânico e de outras teologias apegam-se fortemente a versículos isolados onde a palavra Deus, ou Elohim, no hebraico, é aplicada a Jesus, usando isso como o argumento definitivo para defender que ele preexistia como uma emanação da substância divina. No entanto, para mantermos a portaria da Igreja de Deus protegida e permanecermos na sã doutrina, precisamos examinar como a própria Bíblia e o monoteísmo bíblico utilizam esses títulos. Na linguagem das Escrituras, o termo Deus, Elohim, nem sempre aponta para o Criador Supremo, o Pai, mas é frequentemente usado como um título de autoridade, representação e dignidade. 15. O uso de Deus como título de autoridade e representação. No monoteísmo bíblico, o título Elohim, Deus/Poderoso, é aplicado por delegação a homens e mensageiros que foram investidos de autoridade divina para representar o Altíssimo na terra. João capítulo 10, versículos 34 a 35. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser abolida. O próprio Senhor Jesus explicou essa regra de interpretação aos judeus de sua época, quando o acusaram falsamente de querer se fazer igual a Deus. Ele citou o Salmo 82, lembrando que a própria lei chama de deuses, Elohim, os juízes e magistrados de Israel, porque eles operavam debaixo da autoridade e em representação do Altíssimo. Se homens falíveis receberam esse título por causa do cargo que ocupavam, quanto mais Jesus, o Messias e Filho de Deus, que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e terra. Chamar Jesus de Deus, em passagens específicas, celebra a autoridade máxima e o governo supremo que o Pai colocou nas mãos de seu Filho, e não que ele seja o próprio Deus Supremo ou uma emanação dele. 16. O Filho como o representante perfeito do único Deus. Quando as Escrituras aplicam títulos elevados a Jesus, o objetivo é exaltar a sua posição como o herdeiro e representante perfeito enviado pelo Pai, mantendo intacto o monoteísmo.
Hebreus capítulo 1, versículos 8 a 9. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Este é um dos textos mais utilizados por essas correntes para tentar provar que Jesus é o próprio Deus. No entanto, o próprio versículo desfaz a confusão e protege a sã doutrina ao dizer logo em seguida: Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Fica claro que Jesus possui um Deus acima dele, que o ungiu e lhe deu o reino. Jesus recebe o título de Deus, Elohim, neste salmo profético, porque ele é o rei soberano estabelecido para governar. A autoridade máxima delegada pelo Criador. O monoteísmo bíblico permanece inabalável na portaria da Igreja de Deus. Existe um único Deus supremo, que é o Pai, e existe o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que recebeu do Pai um nome e um título acima de todo nome para reinar. O ecumenismo e as misturas messiânicas erram ao fundir essas identidades ou ao inventar emanações, ignorando a clareza e a simplicidade do padrão apostólico. 17. A realidade textual de Tito, capítulo 2, versículo 13, e a inexistência do tetragrama. O argumento dessas correntes do judaísmo messiânico parte de uma premissa falsa sobre os manuscritos bíblicos. Eles afirmam que o texto de Tito, capítulo 2, versículo 13, associa Jesus diretamente ao tetragrama K, AP, Y, K, APH, KAP, VKAPH, ou ao título Adonai. Mas isso é uma impossibilidade histórica e linguística. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. O livro de Tito foi escrito originalmente em grego e não em hebraico. Nos manuscritos originais gregos de Tito, capítulo 2, versículo 13. As palavras utilizadas são megalou theou, M epsilon gamma, alpha dot lambda, ou cap theta epsilon, ou upsilon hatias, que significa do grande Deus. E soteros remon, cap sigma, omega tau eta hat rho, o sigma eta dot mu, omega hat nu, que significa do nosso Salvador. O tetragrama sagrado K, APY, K, APH, KP, VKAPH nunca foi escrito nessa passagem e em nenhum lugar do Novo Testamento grego. Essas correntes messiânicas baseiam-se em traduções modernas do Novo Testamento feitas do grego para o hebraico, como a tradução de Franz Delitzsch, onde tradutores humanos decidiram inserir os termos Adonai ou YHVH. Portanto, usar uma tradução hebraica recente para afirmar que os apóstolos chamaram Jesus de tetragrama em Tito capítulo 2 é um erro histórico grave. Na portaria da fé, a sã doutrina desfaz essa mentira, mostrando que o texto original preservado não contém esses nomes aplicados a Jesus. 18. A distinção entre as duas identidades na teologia de Paulo. A tentativa de fundir o grande Deus e o Salvador em uma única pessoa para transformar Jesus no Deus Supremo ou em uma emanação colide com a estrutura doutrinária que o próprio apóstolo Paulo estabeleceu na carta. Tito, capítulo 1, versículo 4.
A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Para refutar com precisão o argumento messiânico, basta analisar a introdução da própria epístola. Em Tito capítulo 1, versículo 4, Paulo fixa o padrão teológico. Deus é o Pai, e Jesus Cristo é o Senhor e nosso Salvador. Ele mantém essa distinção clara ao longo de todo o escrito. Sendo assim, Tito, capítulo 2, versículo 13, não está fundindo o Pai e o Filho, mas sim apontando para dois seres distintos no plano da redenção. A Igreja de Deus aguarda a manifestação da glória do grande Deus, o Pai, que se tornará visível através do aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho. Jesus não vem manifestar a sua própria glória como Deus Supremo, mas sim a glória daquele que o enviou, mantendo o monoteísmo bíblico intacto na portaria da Igreja de Deus. 19. O testemunho de Jesus sobre a origem da glória na sua vinda. A interpretação correta de Tito, capítulo 2, versículo 13, que separa a glória do Deus Pai da manifestação do seu Filho Jesus, é confirmada pelas próprias palavras do Messias nos Evangelhos. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. As correntes do judaísmo messiânico forçam o texto para dizer que Jesus é o grande Deus de Tito, capítulo 2, mas o próprio Jesus explicou que a glória da sua segunda vinda pertence ao seu Pai. Ele não se apresentou como o Criador Supremo ou como o possuidor original do trono celestial, mas como o Filho que foi investido de autoridade e que regressa revestido com a glória do Pai. Desta forma, a expressão glória do grande Deus e do nosso Salvador harmoniza-se perfeitamente com Mateus capítulo 16, versículo 27. A sã doutrina barra todo o misticismo e as teses de emanação ao demonstrar que Jesus é o representante perfeito e herdeiro do Pai, e não o próprio Deus Todo-Poderoso ou o portador do tetragrama. 20. O decreto eterno da criação em Cristo. As correntes do judaísmo messiânico moderno usam textos que mencionam a criação por meio de Jesus para afirmar que ele preexistia fisicamente e trabalhou como um arquiteto ou ajudante ao lado de Deus. No entanto, o monoteísmo bíblico ensina que Deus criou o universo sozinho, tendo o seu Filho como o motivo, o propósito e o alvo central de toda a criação. Isaías capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendo os céus, e espalho a terra por mim mesmo. A afirmação das correntes messiânicas de que Jesus participou da criação como um segundo criador ou uma emanação ativa contradiz diretamente o testemunho do Criador em Isaías, que declara ter feito tudo sozinho e por si mesmo. No pensamento bíblico e apostólico, quando a Escritura diz que todas as coisas foram feitas por Ele ou para Ele, como em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Isso aponta para a causa final e para o plano preconcebido de Deus. O universo foi planejado e projetado tendo o Messias como o herdeiro de tudo. Deus criou o mundo físico com o propósito de entregá-lo ao seu Filho,
que nasceria na história humana. Transformar o plano eterno de Deus em uma parceria de dois criadores na fundação do mundo é violar o monoteísmo puro e introduzir doutrinas alheias na portaria da Igreja de Deus. 21. A presciência de Deus e o Cordeiro antes da criação. Para refutar a ideia de uma pré-existência literal e física de Jesus na criação, as Escrituras mostram que tanto a pessoa do Messias quanto o seu sacrifício já existiam na presciência e no decreto do Pai antes que o mundo existisse. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Se aceitássemos a tese messiânica de que tudo o que existia antes da fundação do mundo existia de forma literal e física, teríamos de aceitar que Jesus foi crucificado e morto de forma literal antes da criação do mundo, pois Apocalipse capítulo 13. Versículo 8 diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É óbvio que Jesus não morreu antes da criação. Ele morreu na cruz, na história humana. Da mesma forma, ele não estava criando o mundo de forma física no princípio. Ele estava presente no decreto, no conhecimento prévio e no projeto do Pai. O Pai é a única causa eficiente que trouxe à existência o universo e fez tudo por causa do seu Filho Jesus. A sã doutrina mantém os papéis claros. O Pai é o único Deus Criador e Jesus é o Filho gerado na terra, para herdar a criação e reinar sobre ela. Essa explicação desenvolvida por essas correntes do judaísmo messiânico moderno, ao tentar transformar Jesus em uma emanação, extensão, ou em um segundo Criador, que participou da criação ao lado do Pai, acaba inevitavelmente caindo em uma doutrina de dois deuses, o que na teologia chamamos de biteísmo ou ditreísmo, para tentar blindar a teologia deles e fazer com que Jesus se encaixe no Antigo Testamento como um ser pré-existente, sem parecer que estão abandonando o judaísmo. Eles criam uma divisão na divindade. 22. A unicidade de Deus contra a doutrina de dois deuses. O monoteísmo bíblico é absoluto e não abre espaço para parcerias, emanações divinas com vontade própria ou dois seres operando juntos na criação do universo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O fundamento de toda a Escritura Sagrada é o Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que declara que Deus é único. Quando o movimento messiânico afirma que Jesus era uma emanação que estava lá no princípio criando o mundo junto com o Pai, eles quebram essa exclusividade e introduzem a ideia de duas divindades atuantes. Se existem duas entidades divinas eternas que criaram o mundo, o monoteísmo deixa de existir e dá lugar a um conceito pagão de dois deuses. A sã doutrina protege a portaria da Igreja de Deus contra essa infiltração, ensinando que o Senhor é um só e que o seu Filho Jesus não é um segundo Deus da criação, mas o homem perfeito gerado no tempo oportuno para manifestar o propósito do único Deus. 23. O testemunho do Filho sobre o único Deus verdadeiro. O próprio Senhor Jesus Cristo refutou qualquer doutrina de blindagem ou de dualidade de deuses, deixando registrado de forma clara quem é o único Deus que a Igreja deve adorar. João capítulo 17, versículo 3.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se a tese messiânica de que Jesus é um segundo Deus emanado estivesse correta, a declaração de Jesus em João capítulo 17, versículo 3, seria falsa. Mas o Filho foi categórico ao orar ao Pai, chamando-o de único Deus verdadeiro e colocando a si mesmo na posição de enviado. Jesus não reivindicou ser o tetragrama, não reivindicou ser o criador do Gênesis e nunca ensinou o biteísmo, 2 deuses. Ele se apresentou como o Messias, o Filho que cumpre o plano daquele que o enviou. Essas correntes messiânicas, ao buscarem misturar misticismo judaico com a fé cristã, criam uma teologia confusa e perigosa. A sã doutrina da Igreja de Deus permanece firme no padrão apostólico. Adoramos ao único Deus, o Pai, e confessamos a Jesus Cristo como o seu Filho unigênito e o nosso único Senhor. Essa é a armadilha em que as correntes do judaísmo messiânico caem ao tentar forçar o texto de João, capítulo 1, versículo 1. Eles dizem que o texto está dizendo que Jesus é a palavra, e que como a palavra era Deus, Jesus é o próprio Deus ou um segundo Deus com ele. No entanto, a própria estrutura da língua grega em que o apóstolo João escreveu desfaz essa tese e mostra que o texto não está dizendo o que eles afirmam. Vamos refutar isso de forma direta. 24. A regra do artigo no grego e a distinção de identidades. No texto original, grego de João, capítulo 1, versículo 1, há uma distinção gramatical crucial na última frase, que essas correntes ignoram para poder pregar a doutrina de 2 deuses. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No grego original, quando o texto diz o Verbo estava com Deus, a palavra Deus tem o artigo definido, pros ton theon, com Deus, referindo-se ao Pai, o Deus Supremo. Mas na última frase, e o Verbo era Deus, o texto grego diz apenas kai theos en ho logos, e Deus era o Verbo, sem o artigo antes da palavra Deus, theos. Na gramática grega, a ausência do artigo aqui não serve para dizer que o Verbo era a pessoa do Deus Supremo, mas sim para descrever a natureza ou a qualidade do Verbo. Significa que o Verbo, o plano, o pensamento de Deus, tinha natureza divina, pois procedia de dentro do próprio Deus. Não eram 2 pessoas divinas juntas, era o único Deus e a sua própria mente. Dizer que a palavra é uma segunda pessoa chamada Jesus desde o Gênesis é adulterar a gramática e o sentido do texto original para tentar criar uma blindagem teológica de 2 deuses. 25. A palavra como atributo do único Deus e não como uma segunda pessoa. As Escrituras deixam claro que a palavra de Deus não é uma entidade separada com vida própria que trabalha ao lado dele, mas sim o instrumento do seu próprio poder criador. Salmos capítulo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. O Salmo 33, 6 destrói o argumento messiânico de que a palavra era uma segunda pessoa, Jesus, criando o mundo com Deus. O salmista coloca a palavra do Senhor em paralelo com o sopro da sua boca. Assim como o sopro da boca de um homem não é uma segunda pessoa que anda ao lado dele, a palavra de Deus não é um segundo ser divino. A palavra é a própria manifestação da vontade do Pai.
O erro do judaísmo messiânico é personificar a palavra no princípio do Gênesis de forma literal, gerando o biteísmo, 2 deuses. A sã doutrina mantém a portaria da Igreja de Deus alinhada com as Escrituras. A palavra era o projeto do Pai, e esse projeto se materializou e tomou forma humana quando Jesus nasceu na terra. 26. O testemunho do próprio Jesus sobre quem é o único Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nunca afirmou ser a palavra que existia como um segundo Deus no princípio, mas sempre apontou para o Pai como o único Deus absoluto. João capítulo 5, versículo 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem do único Deus? Ao debater com os judeus da sua época, Jesus foi explícito ao dizer que a honra deve ser dada ao único Deus. Se o texto de João capítulo 1, versículo 1 estivesse ensinando que existiam 2 deuses no princípio, o Deus Pai e a palavra Jesus, a afirmação de Jesus de que existe um único Deus seria contraditória. As correntes messiânicas tentam usar João 1 para criar uma teologia onde Jesus divide a divindade com o Pai desde o Gênesis, mas o Novo Testamento barra essa mistura. Jesus é o Filho de Deus, o homem perfeito em quem a palavra do Pai se cumpriu plenamente. A sã doutrina rejeita essa interpretação messiânica forçada e preserva o monoteísmo puro na Igreja de Deus. 27. A mentira sobre o idioma dos manuscritos originais. O argumento das correntes do judaísmo messiânico de que é estranho ou impossível os apóstolos terem escrito o Novo Testamento em grego baseia-se em um desconhecimento voluntário da história e da geografia do primeiro século. Eles tentam alegar que o Novo Testamento foi escrito originalmente em hebraico ou aramaico, para forçar a inserção do tetragrama KAP, YKAP, HKP, VKP, ou do título Adonai, em textos como Tito capítulo 2, versículo 13 e João capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 23, versículo 38. E também por cima dele estava escrito um título em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. A própria inscrição na cruz de Jesus, relatada em Lucas capítulo 23, versículo 38, prova que o grego era uma língua oficial e amplamente utilizada na Judéia daquela época. Desde as conquistas de Alexandre, o Grande, o grego se tornou o idioma universal do comércio, da cultura e da comunicação escrita em todo o Império Romano, funcionando exatamente como o inglês funciona no mundo atual. Os apóstolos não escreveram em grego por capricho, mas sim por direção do Espírito Santo de Deus, para que a mensagem do Evangelho pudesse ser lida e compreendida por todas as nações do mundo conhecido, e não ficasse restrita apenas a um pequeno grupo de judeus na Palestina. Dizer que é estranho os apóstolos escreverem em grego é rejeitar a própria estratégia de Deus para a expansão da Igreja. A sã doutrina da Igreja de Deus desmascara esse argumento, mostrando que a preservação dos manuscritos em grego é um fato histórico inegável que protege a portaria da fé contra alterações. 28. O uso próprio da versão grega das Escrituras pelos apóstolos. Outra prova cabal de que o ambiente apostólico utilizava o idioma grego de forma natural e autoritativa
é o fato de que a esmagadora maioria das citações do Antigo Testamento, feitas no Novo Testamento, não foram extraídas do texto hebraico massorético, mas sim da Septuaginta, que era a tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita no século III a.C. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quando o autor de Hebreus cita o Salmo número 40. Versículo 6. Ele escreve: corpo me preparaste, seguindo exatamente a tradução grega da Septuaginta. No texto hebraico antigo, a frase escrita era: ouvidos me furaste. Se os apóstolos fossem nacionalistas radicais que rejeitavam o grego como o judaísmo messiânico tenta pintar, eles jamais teriam usado uma tradução grega que modificou a expressão idiomática hebraica para compor os seus textos inspirados. Eles usavam o grego porque era a língua acessível ao povo e à igreja nascente. Os messiânicos tentam lançar dúvida sobre a integridade do Novo Testamento grego para que as pessoas percam a confiança no texto bíblico que temos hoje e passem a depender das conjecturas e reconstruções hebraicas deles. A sã doutrina bloqueia essa armadilha teológica, reafirmando que o texto grego é a palavra de Deus inspirada e pura. 29. A rejeição das disputas de palavras e a defesa da verdade. O movimento messiânico gasta energia questionando idiomas, traduções reversas e termos linguísticos para tentar camuflar a introdução da heresia de dois deuses, biteísmo. O mandamento apostólico para a liderança da igreja é rejeitar categoricamente esses questionamentos inúteis. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, protestando diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. A ordem do apóstolo Paulo é claríssima. Não se deve entrar em contendas de palavras, pois esse tipo de debate técnico especulativo serve apenas para confundir e perverter a mente dos ouvintes na igreja. Questionar se o texto devia ser em grego ou hebraico, se continha Adonai oculto, ou se Jesus era uma emanação criadora no Gênesis, são exemplos exatos dessas discussões vazias que desviam o crente do monoteísmo puro. A verdade bíblica não está escondida em códigos linguísticos ou em manuscritos perdidos que só os messiânicos possuem. Ela está exposta de forma clara nas páginas do Novo Testamento grego preservado. O Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo é o homem perfeito, o Messias gerado para a nossa salvação. A sã doutrina protege a portaria, mantendo a Igreja de Deus firme no que está escrito, rejeitando toda fábula e sofisma humano. 30. Refutação das teses do judaísmo messiânico à luz da sã doutrina. A inexistência do tetragrama e do termo Adonai em Tito, capítulo 2, versículo 13. O argumento central de algumas correntes do judaísmo messiânico baseia-se na afirmação de que o texto de Tito, capítulo 2, versículo 13, associa Jesus diretamente ao tetragrama sagrado YHVH, ou ao título Adonai. No entanto, essa premissa é historicamente falsa e textualmente impossível. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo.
A epístola a Tito foi escrita originalmente em grego e não em hebraico. Nos manuscritos originais gregos, as expressões utilizadas são megalou theou, do grande Deus, e soteros remon, do nosso Salvador. O tetragrama YHVH e o termo Adonai jamais existiram nesse texto. O que o movimento messiânico faz é utilizar traduções modernas feitas do grego para o hebraico, como a de Franz Delitzsch, e tratar essas versões humanas como se fossem o texto original da época apostólica. Eles utilizam uma alteração linguística recente para tentar forçar a ideia de que Jesus é o próprio Deus Supremo ou o portador do nome exclusivo do Pai. A sã doutrina desfaz essa mentira na portaria da igreja, provando que o texto bíblico inspirado mantém as identidades claramente separadas. A distinção entre o Deus Supremo, o Pai, e o seu Filho Jesus Cristo. Para tentar sustentar a divindade absoluta de Jesus, o judaísmo messiânico força o texto de Tito, capítulo 2, versículo 13, para fazer parecer que as expressões grande Deus e Salvador se referem à mesma pessoa. Essa tese quebra a harmonia teológica de toda a carta de Paulo. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O padrão doutrinário estabelecido pelo apóstolo Paulo, logo na introdução da carta, separa perfeitamente a fonte da graça, Deus Pai, do mediador e executor da salvação, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a leitura correta de Tito, capítulo 2, versículo 13, alinhada com o monoteísmo bíblico, é que a igreja aguarda a manifestação da glória do grande Deus, o Pai, através do aparecimento do nosso Salvador, o Filho. O próprio Jesus confirmou isso em Mateus, capítulo 16, versículo 27, ao declarar que a sua segunda vinda ocorreria na glória de seu Pai, e não em uma glória própria como Deus Supremo. O Filho é o representante coroado do Pai, e não a mesma entidade do Criador. A criação sozinha por Deus e o decreto eterno em Cristo. Outra tese muito difundida por esses grupos é a de que Jesus preexistia de forma física ou espiritual no Gênesis, e trabalhou como um segundo criador, ou arquiteto, ao lado de Deus. Essa afirmação colide frontalmente com o testemunho do próprio Criador no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendo os céus e espalho a terra por mim mesmo. O Criador é categórico ao afirmar que fez o universo sozinho e por si mesmo, o que elimina qualquer possibilidade de uma parceria com um segundo ser ou emanação ativa na fundação do mundo. Quando o Novo Testamento afirma que todas as coisas foram feitas por Ele ou para Ele, como em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. A sã doutrina explica que isso se refere à causa final ou ao plano preconcebido de Deus. O universo foi projetado e trazido à existência tendo o Messias humano como o herdeiro de tudo. Deus planejou e executou a criação em função daquilo que o seu Filho realizaria na história humana. A presciência de Deus e a refutação da doutrina de dois deuses. Ao transformarem Jesus em uma extensão cósmica, emanação fluida ou parceiro de criação, no Gênesis,
As correntes messiânicas acabam caindo inevitavelmente em uma doutrina de dois deuses, biteísmo, disfarçada sob uma falsa blindagem teológica. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. As Escrituras resolvem o debate sobre a preexistência através do conceito de presciência e decreto eterno, assim como Apocalipse capítulo 13. Versículo 8 declara que Jesus foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o que ocorreu apenas no plano e no decreto do Pai, e não de forma física antes do Gênesis. A existência do Filho antes da criação deu-se na mente de Deus. Jesus não estava flutuando no céu como uma segunda divindade criadora. Ele estava planejado no mistério oculto do Pai. Essa teologia messiânica de dois deuses quebra o mandamento do Shema. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E contradiz o próprio Cristo, que em João capítulo 17, versículo 3, chamou o Pai de único Deus verdadeiro. A sã doutrina da Igreja de Deus rejeita essa divisão da divindade para manter a fé pura. A interpretação correta de João, capítulo 1, e a definição do Logos. O Evangelho de João, no capítulo 1, é o texto mais utilizado pelo judaísmo messiânico para tentar provar a preexistência literal de Jesus. Eles fazem uma substituição cega no texto, lendo Jesus onde está escrito a palavra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No pensamento bíblico puro, a palavra, Logos, não é uma segunda pessoa ou uma emanação separada, mas sim o pensamento, o plano, a expressão e o desígnio inteligente de Deus. Dizer que a palavra estava com Deus e era Deus significa que o projeto da criação e da redenção procedia de dentro do próprio Deus, possuindo natureza divina. No grego original, a última frase, kai theos en ho, logos, não possui o artigo definido antes da palavra Deus theos, o que descreve a qualidade divina do verbo, e não uma segunda identidade divina ao lado do Pai. Como ensina o Salmo número 33, versículo 6. Os céus foram feitos pela palavra e pelo sopro da boca de Deus. E o sopro não é uma pessoa separada. Esse plano eterno e divino materializou-se, tomou forma e se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Apenas quando Jesus nasceu historicamente do ventre de Maria. O uso de fábulas, do Talmud e a falácia da superioridade linguística. Para intimidar os crentes e tentar dar autoridade às suas teses, os messiânicos argumentam que possuem os oráculos, o domínio do hebraico e o conhecimento de livros como o Talmud ou comentários rabínicos, alegando uma suposta chave secreta de interpretação. Tito, capítulo 1, versículo 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O apóstolo Paulo deu uma ordem direta a Tito para blindar a igreja contra as fábulas judaicas e os mandamentos de homens. O Talmud é um compêndio de tradições humanas
escrito por rabinos que rejeitaram e continuam rejeitando a Jesus Cristo como o Messias homem. Usar escritos de homens que negam o Filho para tentar explicar a natureza do Filho dentro da igreja é um erro grave. Além disso, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 a 15, a Escritura declara que os judeus que rejeitam a Cristo possuem um véu posto sobre o coração ao lerem o Antigo Testamento. Portanto, o domínio do idioma hebraico ou da cultura rabínica não confere discernimento espiritual. Eles utilizam essa erudição humana apenas como cortina de fumaça para introduzir o biteísmo na portaria da fé. O fato histórico do Novo Testamento em grego. Por fim, essas correntes messiânicas alegam que acham estranho os apóstolos terem escrito os textos originais em grego, tentando descredibilizar os manuscritos preservados para forçar uma reconstrução em hebraico que favoreça as suas doutrinas. Lucas capítulo 23, versículo 38. E também por cima dele estava escrito um título, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Dizer que o uso do grego é estranho revela uma negação voluntária da história do primeiro século. Por causa das conquistas de Alexandre o Grande, o grego era o idioma universal da cultura, do comércio e da escrita em todo o Império Romano, funcionando como o inglês funciona hoje. A inscrição na cruz, Lucas capítulo 23, versículo 38, comprova que o grego era falado publicamente na Judéia. O Espírito Santo guiou os apóstolos a escreverem em grego para que o evangelho se espalhasse rapidamente por todas as nações e não ficasse limitado a uma província judaica. Prova disso é que os escritores do Novo Testamento citavam a Septuaginta, a Bíblia traduzida para o grego no século III a.C., em vez do texto massorético hebraico, como se vê em Hebreus 10, 5. Lançar dúvidas sobre os originais gregos é uma tática para fazer o povo cair em contendas de palavras. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, que pervertem os ouvintes. A sã doutrina da Igreja de Deus permanece firme e inabalável no texto preservado. O Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus é o seu Filho e nosso Salvador. Nos últimos dias, acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o monte mais alto e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. Muitas nações irão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, porque a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e não aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e da sua figueira, e ninguém os afugentará dali, porque o Senhor dos Exércitos disse isso. O Senhor diz: Naquele dia reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos e os que eu afligi. Farei um remanescente dos que tropeçam e uma nação poderosa dos que haviam sido expulsos. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Agora reúne tuas tropas, ó filha de tropas, pois há um cerco contra nós. Com uma vara ferirão o governante de Israel na face. Miqueias, capítulo 4,
versículos 1 a 4, 6 a 7. Miqueias, capítulo 5, versículo 1. A passagem de Miqueias, capítulo 4, descreve um futuro em que o monte do templo do Senhor será exaltado, e as nações buscarão a Deus. Haverá paz entre os povos, sem mais guerra, e o Senhor julgará entre as nações. Essa visão aponta para o reino de Cristo, quando ele reinará em Jerusalém. A igreja, composta por judeus e gentios, participará desse reinado, vivendo na justiça e na obediência ao Senhor. A profecia de Miqueias mostra que o reino de Cristo será estabelecido em Jerusalém, mas não será exclusivo de Israel. Todas as nações participarão e a Igreja de Deus, composta por judeus e gentios, reinará com Cristo. Dessa forma, o povo de Deus abrange todas as nações, vivendo na paz e na justiça do reino de Cristo. Paulo, na carta aos Gálatas, ensina que a Igreja de Deus vive pela fé em Cristo e não depende da observância de rituais ou festas judaicas. Os mandamentos de Deus, porém, não foram abolidos. A igreja os guarda, mas não para justificar-se, e sim como expressão de amor a Deus e ao próximo, guiada pelo Espírito, que transforma o coração e a vida. Conclusão. O termo Memra surgiu na literatura aramaica judaica, principalmente nos Targum, como uma forma simbólica de expressar a presença e a ação de Deus, sem afirmar uma pessoa divina separada. No judaísmo, o Messias era visto como um líder humano, e não como uma encarnação pré-existente. A ideia da pré-existência do Messias, como o Verbo encarnado, é uma interpretação posterior no contexto cristão, e não uma doutrina claramente formulada no judaísmo tradicional. Olha, a gente não pode afirmar que o conceito de Memra representa uma doutrina unificada ou final no judaísmo ao longo dos milênios. O judaísmo sempre teve uma variedade de interpretações, e o Memra era um recurso teológico, mas não um consenso absoluto. A visão tradicional do judaísmo sempre foi de que o Messias seria um líder humano, e a ideia de pré-existência foi mais desenvolvida no contexto cristão. A influência do helenismo no judaísmo começou a surgir após as conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C. e se intensificou nos séculos seguintes, especialmente no período do Segundo Templo, entre os séculos III e II a.C. Nessa época, o judaísmo começou a absorver algumas categorias filosóficas gregas, o que influenciou interpretações como a de Memra, uma expressão aramaica que personificava a palavra de Deus. A influência do helenismo no judaísmo começou após as conquistas de Alexandre, no período do Segundo Templo. Embora a maioria do judaísmo tradicional rejeitasse a ideia de personificação divina, alguns grupos mais abertos, influenciados pelo pensamento grego, começaram a usar conceitos como o Memra. Mesmo assim, isso não se tornou uma doutrina central ou aceita por todo o judaísmo, mas foi uma interpretação parcial que dialogou com o ambiente filosófico da época. Com base nas Escrituras, como em Lucas capítulo 1, Jesus é gerado pelo poder de Deus. É o Filho prometido, o Messias da casa de Davi. Essa visão, de fato, está tanto na tradição cristã quanto em alguns segmentos do judaísmo messiânico, que acabaram se deixando influenciar por ideias helenísticas. No entanto, o judaísmo tradicional, de forma geral, manteve sua leitura monoteísta, rejeitando a ideia de uma encarnação ou pré-existência, ao passo que essa síntese interpretativa, que vincula o Memra à divindade de Jesus, foi uma influência externa. De forma direta, podemos dizer que a Igreja de Deus, como o corpo de Cristo, está firmada nos ensinamentos dos profetas e apóstolos,
seguindo a revelação do Antigo e do Novo Testamento. A tradição cristã primitiva não se deixou guiar pelas ideias filosóficas gregas, mas manteve o foco na palavra de Deus. Por outro lado, alguns segmentos do judaísmo messiânico, ao adotar o conceito de Memra, influenciado pelo helenismo, se desviaram dessa pureza bíblica, buscando explicações fora do escopo das Escrituras. Assim, a igreja ancorada na palavra resiste a essa influência pagã e permanece na revelação clara das Escrituras. O conceito de Memra, defendido por alguns no judaísmo messiânico, interpreta a palavra como uma manifestação pré-existente que se encarna em Jesus. No entanto, essa leitura não se sustenta na Bíblia. Embora algumas passagens pareçam se encaixar com a ideia de Memra, como Jesus encarnado, isso é um sofisma, uma ideia que aparenta ser, mas não é. O ensino bíblico, de forma clara, mostra que Jesus foi gerado pelo poder de Deus no ventre de Maria. O único Deus é o Pai, e o Espírito Santo concebeu Jesus. Ele é o Messias, um homem perfeito, que foi exaltado, mas essa interpretação de uma encarnação pré-existente se afasta do ensino das Escrituras e foi influenciada pelo ambiente helenístico. A Igreja de Deus se baseia na doutrina apostólica, que vem da Igreja primitiva, conhecida como o Caminho, dos judeus nazarenos, que começaram a proclamar o Evangelho após a ressurreição de Jesus. Ao contrário de alguns grupos que, no judaísmo messiânico, se deixaram levar pelo helenismo, a Igreja de Deus permaneceu fiel à fé original e à prática dos apóstolos, sustentando-se na palavra de Deus, sem se corromper pelas doutrinas filosóficas gregas. Dessa forma, ela preserva a fé apostólica, a centralidade em Cristo como homem gerado por Deus e a fidelidade aos ensinos do Antigo e do Novo Testamento. A Igreja de Deus não abraçou, após a destruição do templo, qualquer ensino que negasse a doutrina apostólica. A Igreja primitiva, desde o início, ensinou que Jesus foi gerado pelo poder de Deus, pelo Espírito do Pai, no ventre de Maria. Amém. Acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica. YouTube. Canal O Caminho Estreito. YouTube. Canal do Evangelista Flávio. YouTube. Canal Como Diz a Escritura. YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.